Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e vocês estão assistindo mais um Uli Talks. E claro que essa semana a gente tem que falar, né, da inelegibilidade do nazista Jair Bolsonaro. Né? A gente tem mil notícias para falar, como sempre, mil catástrofes acontecendo, e a gente poderia ter falado de outros temas, né, nos últimos programas, etc., mas essa pauta acaba sendo muito importante, né, porque eu sinto que tem muita gente da esquerda que, nas melhores das intenções, né, no melhor do espírito comemorativo contra o Bolsonaro, né, as esquerdas acabam ficando pouco críticas com relação a esse tipo de acontecimento, né? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, ao invés de focar um pouquinho em outras notícias, já vamos mais direto para esse assunto. Então, assim, para começo de conversa, para comecinho de conversa, o Bolsonaro já tem trocentas razões para ter ficado inelegível décadas atrás, né? Acho que é completamente ridículo ele ter ficado décadas no nosso Congresso, né? Falando coisas como é, que os Estados Unidos fizeram bem em acabar com os indígenas lá no passado, né? Ou alguma coisa assim, não lembro agora a citação exata, mas uma óbvia alusão nazista, né? É, ao desejo dele e de quem ele representa politicamente de acabar com povos indígenas, de exterminar fisicamente, né? Porque a gente não vai ser ingênuo de achar que um cara que fez apologia a torturador no próprio impeachment da Dilma, né, é, queria simplesmente garantir empregos dignos para indígenas deixarem de ser indígenas e irem para a cidade, né? O cara não conseguiu criar quase nenhum emprego aí, ficava o tempo todo viajando para inaugurar a ponte do governo anterior, ou uma ponte aí de, sei lá, algumas centenas de milhares de reais, né? Então, assim, eu acho que vamos deixar bem claro, né, que o Bolsonaro já faz tempo que está pedindo para ficar inelegível, mas como não existe democracia de verdade nesse país, né, é só uma democracia de fachada em que a gente vota no algoz a cada 4 anos, a gente volta no nosso em quem vai castigar a gente aí por 4 anos, né? Enfim, não existe essa democracia burguesa, né? Essa democracia que na verdade é burguesa, né? Por isso que ela não existe, não existe uma democracia real. Quem tem o poder são os donos do poder, né? São os capitalistas, né? Os políticos que representam os capitalistas. Capitalista é quem tem capital, né? É quem tem muito dinheiro para não precisar trabalhar nunca mais, se não quiser, e viver com muito conforto e abundância. Então, vale a gente dizer que a defesa do Bolsonaro ainda pode recorrer dessa decisão aí do Tribunal Superior Eleitoral, né? A defesa dele pode recorrer, porém, aparentemente, pelo que eu vi aqui, não sou nenhum especialista da área jurídica, né? O TSE não vai anular grande coisa, né? Mesmo se revisar pontualmente um aspecto ou outro do julgamento que ele acabou de fazer. E o Supremo Tribunal Federal pode, né, eventualmente mudar alguma coisa, mas é raro, né, que esse tipo de coisa aconteça. Então a expectativa é que o Bolsonaro não possa se candidatar, não possa ser eleito por 8 míseros anos, né? Um cara aí que sempre foi doido para dar um golpe no Brasil, né? Que sempre flertou com o nazifascista, que a gente sabe hoje em dia que desde pelo menos 2004 o maior site neonazista em português e outros grandes sites neonazistas faziam propaganda para ele, especificamente para esse político brasileiro, né? Por que será que em 2004 eles já tinham tanta confiança no Bolsonaro se ele não tinha nem governado a presidência ainda, né? Será que tem alguma coisa aí por trás para ser investigada, né? Veremos aí nos próximos episódios da tragédia humana do capitalismo, se isso vai acontecer, né?
se ele vai ser devidamente investigado por essa história, no mínimo bastante estranha, né? Porque, afinal de contas, nazistas ficam fazendo propaganda aí pro Lula, ficam fazendo propaganda aí até pro Alckmin mesmo, ficam fazendo propaganda para quem, né? Então, assim, né? Acho que os nazistas confiam muito no Bolsonaro desde pelo menos 2004, né? Então, acho que talvez tenha alguma coisinha para ser investigada aí, né? Essa informação que eu estou trazendo aqui, para quem não sabe, né, que todo mundo deveria saber, é, essa informação ela foi concedida, né, pela falecida Adriana Dias, né, antropóloga aí, numa matéria do Intercept de, se eu não me engano, do fim de julho de 2021, né, em que ela descobriu, né, e o jornal Intercept Brasil, a mídia, possibilitou que ela divulgasse essas informações de forma bem completa, né, com respaldo aí jornalístico sério. Então, é isso. Para quem não sabe que o Bolsonaro é evidentemente nazista, tá aí uma evidência. E se ele não é nazista, ele tem muita coisa para explicar, né? Então, assim, eu não estou aqui falando nazista em termos de, tecnicamente, legalmente ele é nazista, porque a nossa lei não funciona nem para punir nazista literal dos termos muito restritos que essa lei pune, né? Essa lei de 88, se eu não me engano, 89, né? Contra o nazismo, enfim, tem vários problemas nessa lei. A própria Adriana Dias mesmo, né? Essa antropóloga aí que revelou essa informação básica sobre o Bolsonaro, ser aliado aliás, de nazistas apoiarem o Bolsonaro, vamos dizer assim. Enfim, essa notícia aí já está aí faz tempo. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o central sobre esse julgamento, né? Para as questões em torno dele, especificamente. O Bolsonaro foi condenado não por nazismo evidente, não pelo genocídio da pandemia, não por espalhar fake news em massa desde antes das eleições de 2018, em que ele já deveria ter tido a chapa presidencial caçada naquela época por esse tipo de coisa, né? E, enfim, aparentemente ninguém quis caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, né? E pelo menos agora o Bolsonaro está inelegível, né? Pelo menos um dos muitos golpistas poderosos aí está inelegível, né? Então, vamos ver até quando, né? Provavelmente ele vai continuar inelegível por 8 anos. Até lá ele vai fazer o quê? Vai vender joias? Vender influência? Vender milícia? O que ele vai fazer? Não sei. Mas fiquem tranquilos que o Bolsonaro definitivamente não vai passar perrengue mesmo, como mais de 99% da população brasileira aí. Então fiquem tranquilos que o Bolsonaro ele tá muito tranquilo, ainda não vai para a Papuda. Estou torcendo aqui, né, para o meu pessimismo com relação ao julgamento do Bolsonaro estar completamente errado, né? Mas vamos ver os próximos episódios. Nos atendo aqui aos fatos do julgamento, ele foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Vocês podem estar se perguntando, quando? Absolutamente todos os dias dos últimos 30 anos? Poderia ser uma resposta muito boa, né? Mas não, porque aparentemente o Bolsonaro fazia isso no mandato dele inteiro, todo dia, incessantemente, né? Ou sei lá se todo dia, dia sim, dia também, dia não. Aí no dia que ele não faz isso, no dia seguinte ele compensa com muito mais ameaça à democracia ou alguma coisa assim, né? Essa democracia de fachada. Mas, não, essa condenação aí diz respeito ao dia em que ele decidiu, não sei se tentar formalizar uma internacional fascista, não sei o que ele exatamente estava tentando aí, né? Mas foi no dia 18 de julho de 2022 que ele chamou uma reunião com embaixadores, né? E em que ele decide falar para o mundo todo os conspiracionismos nazistas terraplanistas dele com relação às nossas urnas eletrônicas, né? Ele estava descredibilizando a urna
já faz muito tempo, mesmo ele tendo sido eleito pelas urnas, né? Já estava nesse processo aí de lavagem cerebral das vítimas dele fazia muito tempo, mas por que a gente foi envolver, né, embaixadores, pessoas sérias, importantes, respeitadas, né, de outros países, aí pegou mal o suficiente para o nosso TSE decidir condenar esse nazista evidente. Então, assim, é, vamos, vamos ser bem sinceros, né? Que o TSE é uma das instituições do judiciário que poderia ter feito coisas, né, nos últimos anos, apesar do aparelhamento do Bolsonaro, apesar do risco das ameaças, né? Porque eu imagino que, embora muita gente não tenha falado, né, muita gente com um pouquinho mais de poder, né, na sociedade, autoridades em alguma medida, eu acho que muita gente estava com aquilo na mão, né? Porque todo mundo sabia, né? Todo mundo minimamente sensato devia saber, minimamente sensato e informado, né? Devia saber do risco golpista do Bolsonaro. Felizmente, essa criatura saiu da nossa presidência e agora a gente está podendo julgar com um pouco mais de calma. Porém, né, a gente tem que dizer que já era para o TSE ter feito muita coisa, já era para o nosso judiciário, para o poder judiciário como um todo, ter feito muita coisa contra o Bolsonaro. O legislativo também, né? Poderes executivos, sei lá se algum além da presidência poderia ter feito alguma coisa, mas alguma coisa muito significativa, né? Mas não fizeram, né? O Bolsonaro cometeu genocídios, passou impune. E eu falo aqui genocídios porque não vamos fingir que foi só o genocídio Yanomami, não. Cada povo indígena é um povo, né? Mesmo que só tenha um membro da população aí, que seja um povo entrando em extinção, vamos dizer assim. Acho que na verdade esse foi um termo inadequado que eu usei. Enfim, vocês entenderam, né? Então, acho que a gente precisa começar a falar de forma bem séria sobre a gravidade dos crimes que esse genocida cometeu, mesmo sem ter conseguido dar o golpe que ele sempre quis, né? Tem especialista militar aí falando, não só especialista militar, essa informação já está ficando mais diluída na sociedade recentemente, que foram aparentemente pelo menos 4 tentativas de golpe no governo Bolsonaro que a gente tem informação, né? Pelo menos dessas tentativas mais escandalosas, né? Como a do dia 7 de setembro de 2021, né? Ou a tentativa de 8 de janeiro, 8 e 9 de janeiro, né? Que não foi só no dia 8, né? Dia 9 também teve alguns acontecimentos aí a serem analisados. Mas, mesmo sem o golpe, Bolsonaro conseguiu cometer genocídios. Né? Ele conseguiu atrapalhar, sabe-se lá quantas vidas poderiam ter sido contidas, mesmo no capitalismo, né? Mesmo no capitalismo, se o Bolsonaro, seus aliados, né, seu governo, não tivessem feito tanta coisa para que esse genocídio fosse possível dessa forma. Não estou isentando outros países capitalistas, né, da responsabilidade por mortes a mais na pandemia, né? Porém, a gente tem que deixar bem dito que o Bolsonaro teve um papel até caricato, né? Ele queria deixar bem claro que ele estava cometendo genocídio, né? Existem muitos indícios aí, né? Talvez tecnicamente a gente não possa falar que Bolsonaro cometeu genocídio, cometeu tal genocídio, né? Embora agora, né, que acabou o governo Bolsonaro, a gente está falando do genocídio Yanomami, mas eu lembro que eu e tantas outras pessoas estávamos denunciando lá atrás, enquanto o genocídio acontecia, né? E o que foi feito para parar? Aparentemente muito pouco, né? Se é que alguma coisa foi feita para parar e não para acelerar esse processo, né? Que por acaso coincide com muitos interesses nazistas, né, e coloniais de forma geral, né, a gente acabar com povos indígenas, quilombolas, né, não demarcar terras,
incitar milícias e crime organizado na Amazônia, né? Como cresceu, sabe-se lá quanto no governo Bolsonaro, né? A gente ainda está começando a descobrir isso, porque o Bolsonaro, parte do estrago que ele fez foi aparelhamento de instituições aí, né, inclusive que produzem dados, né, foi sucateamento, aparelhamento, ou seja, a gente tem problemas de informação aí decorrentes do governo Bolsonaro, né, que atrapalham a gente a ter dimensão do estrago que esse parasita fez. Então, vamos lá. O voto da Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, né, foi o que efetivamente foi o quarto voto contra um, né, 4-1 do julgamento do TSE. Foi o voto que condenou o Bolsonaro. Teve o Raul Araújo, né, que votou ao contrário. E eu vou trazer uns pontos que o ministro Benedito Gonçalves, do TSE, corregedor, né, que ele falou que eu acho que são relevantes da gente discutir um pouquinho aqui. Ele falou que sobre o abuso de poder político do Bolsonaro enquanto foi presidente, porque focou nesse episódio, né? Porque se fosse focar em outro episódio, outros episódios, além desse dia 18 de julho de 2022, não faltaria coisa desde antes do Bolsonaro ser presidente, né? Mas a gente está lembrando, falando desse episódio em especial. Esse ministro, Benedito Gonçalves, ele falou do desvio da finalidade, né, do cargo, né, de presidente, desvio de finalidade no uso do, abre aspas, poder simbólico do presidente e da posição de chefe de Estado, fecha aspas, para, abre aspas novamente, degradar o ambiente eleitoral, fecha aspas. O que isso significa? Significa o que a gente falou até agora, né, basicamente, que o Bolsonaro aí, aliás, a gente nem falou direito disso, né, é uma coisa importante a se dizer, que o governo Bolsonaro aparelhou as instituições em boa medida para fortalecer narrativas conspiracionistas. Quando eu falo o termo terraplanismo, para quem não conhece, né, é uma coisa tão esdrúxula, tão absurda, tão sem conexão com a realidade, né, que a gente chama de terraplanista, né, de uma fazendo essa analogia com as pessoas que acham possível que a Terra seja plana. Claro que eu não estou aqui criticando pessoas sem escolaridade, né, que acreditam nessa possibilidade, né, nem nada assim. Estou aqui falando, né, de gente no nível do Olavo de Cadáver, digo, do Olavo de Carvalho, que apesar de ser um suposto grande filósofo aí, grande pensador aí, que parte das direitas considera a gente, considera uma grande pessoa, é, enfim, esse grande filósofo aí cogitando, falando de vez em quando de forma mais velada ou menos, né, da possibilidade da Terra ser plana. Então esse aí que foi o grande guru do Bolsonaro, né, que passou a criticar um pouquinho o Bolsonaro depois, né. Vale lembrar que aparentemente tem cursos de filosofia do Olavo de Carvalho, em que ele fala que o problema do governo Hitler foi ao longo dos anos, né? No comecinho estava tudo bem pro Olavo, né? Assim como para o Churchill estava tudo bem, né? Para esse grande ídolo das direitas, aí, esse grande ídolo do conservadorismo, Winston Churchill, né? Esse genocida, né? Racista, que estava louco para se encontrar com Hitler um pouco antes do Hitler virar chanceler, né? Infelizmente ele não conseguiu, teria adorado lamber o coturno do Hitler. Enfim, Olavo, né, diz aí que o problema do Hitler não era no começo do governo, né? Então, faz muito sentido a gente ver que o Olavo tinha uma discordância ou outra aqui com o Bolsonaro, né, para manter a pose de intelectual que ele tinha. Que felizmente ele morreu. É só isso que eu ia falar mesmo. Então, assim, eu acho que é importante a gente dizer que o Bolsonaro ele queria degradar esse ambiente porque tem muitos pontos em comum, para dizer o mínimo,
entre bolsonarismo e nazismo. Bolsonazismo, que eu chamo particularmente, porque faz todo sentido, né? Apesar de, claro, não estou falando que item por item do fascismo histórico foi repetido por Bolsonaro, eles tentaram. Quem for acompanhar aí vai ver que até o vai muito além do Brasil acima de todos, né? Que vem aí do Deutschland über alles, da época do Hitler, né? Alemanha acima de todos, né? Que é uma referência bem clara, né? Mas eles fingem que não, é só uma coincidência. Vocês ficam encrencando com a gente bebendo leite na live, vocês, como se eles não estivessem fazendo essa provocação aí para atrair a atenção favorável de nazistas, né? Beber leite numa live, considerando que leite puro, né? É um símbolo de supremacia branca, tomar leite puro, enfim. Né? Hoje em dia qualquer um sabe disso, né? E alguém da grande política falar que não sabe disso é no mínimo suspeito, né? Porque assim, como é que você está na grande política e não sabe o básico sobre nazismo no seu tempo, né? Você por acaso é conivente com isso ou você é tão isentão que não se preocupa em saber se você coaduna aí, ou se você corrobora alguma prática nazista? Fica aí o questionamento para as criaturas do nosso Congresso, né, com raras exceções de seres humanos lá, né, que eu vou não vou entrar mais detalhes, né, porque, enfim, acho que basta assistir um dia médio de Congresso brasileiro para entender o que eu estou falando. É, a fala desse ministro Benedito Gonçalves trouxe, né, esses elementos aí de caráter antidemocrático, né, de conspiracionistas. Então, essas teorias da conspiração aí diversas que o Bolsonaro fomentou, incluindo não necessariamente só o Bolsonaro, mas a esfera política, né, o que orbitava em torno do Bolsonaro, né, e sem contar essas milícias digitais nazistas, né, que esse é o nome, né, vamos dizer assim, técnico para o que aconteceu e ainda acontece. Bolsonaro no poder aparelhou o governo, inclusive para criar o chamado gabinete do ódio, né? Que ódio eu tenho ódio de sobra desse tipo de criatura, né? Então, eu particularmente prefiro chamar de gabinete do fomento ao nazismo, porque é meio que isso que estava sendo feito com dinheiro público, né, num país extremamente racializado como o Brasil, né, para começo de conversa. Então, a gente precisa dizer que esse conspiracionismo na população não veio, inclusive, só do Bolsonaro. O Bolsonaro ele está articulado, né, em alguma medida, a gente não sabe exatamente o quanto, mas ainda queremos descobrir, está articulado com um movimento internacional, né, de extrema direita. Um movimento que não é novidade. O Plínio Salgado, aquele verme integralista aí, o pai do integralismo no Brasil, integralismo que teve o maior partido fascista fora da Europa, né? O Brasil aí que foi o teve o maior partido fascista fora da Europa, os integralistas, integralistas que receberam dinheiro do governo do Mussolini, governo fascista do Mussolini na Itália, né? É, esses eu até me perdi aqui de tanto ódio dessas criaturas, mas essa turma, eles simplesmente sempre tiveram alianças internacionais, né? Porém, a gente não é porque sempre teve que estar tudo bem, obviamente, a gente precisa ir atrás disso e combater, né? A gente precisa questionar por que o Steve Bannon, aliás, qual é o papel do Steve Bannon nas eleições do Bolsonaro? Steve Bannon aí que foi preso por uma razão, sinceramente, esdrúxula para prender ele, com tanto de coisa que teria para prender ele, né? Steve Bannon fez parte do governo Trump, para quem não sabe, né? Ligado aí, tem as suas mídias de extrema direita que espalham diversas mentiras, racismos e, enfim, reacionarismos no geral, né? Fake news, etc., né? Então, assim, ele se encontrou, né, com o Eduardo Bolsonaro, né, nas vésperas das eleições de 2018, né? Então a gente tem que deixar bem claro aí qual é o papel é, internacional do fascismo no caso do Bolsonaro. Isso não isenta os fascistas brasileiros de culpa e não significa que
todo o poder dos fascistas brasileiros emana de financiamento internacional. O Brasil, inclusive, tem um longo histórico de fascismo, né, com integralismo, com o segundo maior partido nazista do mundo, né, que só vinha depois do partido nazista da Alemanha, para quem não sabe, né. Então, perdeu até para os Estados Unidos, né, que também tinha um partido nazista gigantesco, inclusive quase ganharam eleições, né, lá nos anos 30, né. Então, é importante a gente deixar bem dito que esse conspiracionismo foi fomentado com dinheiro público e ele não parou. Quem frequenta a internet, basicamente, hoje em dia, no Brasil, sabe que não parou. Quem frequenta, quem vai ler comentário aí, quem está em grupos, quem está não sei onde, é extremamente óbvio, ninguém precisa fazer uma pesquisa aprofundada para saber disso. Diminuiu de fato, acho que tem indícios, eu não lembro agora os números, né? Diminuiu nesse último período, mas é importante dizer, né, que é, continua acontecendo. E isso não vai parar. Porque o nazifascismo não se combate nas instituições burguesas, nas instituições do capitalismo, ou seja, no nosso Estado burguês, no Estado capitalista que é o Brasil, né? Então, a gente precisa ter consciência do peso da tarefa histórica, que é não ficar torcendo para o Xandão prender todos os golpistas, até porque os financiadores aí do 8 de janeiro, né, o Xandão, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que a esquerda de repente passou a ficar encantada com ele, porque ele foi um dos que sentiu que o dele estava na reta, e aí começou a ir atrás do Bolsonaro, né, porque tem uma hora que até as direitas mais iletradas, né, descobrem que os fascistas, quando chegam no poder, eles começam a matar uns aos outros, né, para ver quem fica no topo do poder, né. Então, assim, talvez por isso, quem sabe, talvez por isso o Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente golpista Michel Temer, né? Quem sabe por isso ele tenha ido atrás dos Bolsonaro, do Bolsonaro, mais especificamente. Mas é muito importante a gente ter claro aqui que isso não basta para a gente combater o nazifascismo, até porque é um movimento social, é uma expressão aí que, embora não tenha um partido fascista organizado, centralizado, que nem tinha nos anos 20 e 30 na Itália, na Alemanha, né? Embora seja diferente, até pelo contexto histórico diferente, né? A gente não pode reproduzir exatamente a mesma coisa no passado, até porque o Brasil hoje em dia tem leis que supostamente criminalizam o nazismo, né? Vários lugares do mundo têm esse tipo de lei, mas na prática não criminaliza o fascismo, né? Que nazismo vem daí e então, né, fica... Bom, mas enfim, a questão é que a gente não pode confiar nas instituições. Muito obrigado, né, aos membros das instituições que fizeram o mínimo do mínimo, com muito atraso, né? Muito obrigado, porque a gente fica um pouquinho aliviado de saber que um golpista nazista miliciano evidente aí não vai poder se eleger de novo em 2026, né? Mas vai saber se vem outro desses no lugar, né? Vai saber o estrago político que ele deixou de herança aí para a nossa suposta democracia, né? Que permite eleger um nazista descarado aí para a presidência, né? Então, acho que, enfim, eu fiz esse longo parêntese enquanto eu estava tentando comentar a fala, o voto, né? E o que foi dito pelo ministro Benedito Gonçalves, do TSE, no voto dele para deixar o Bolsonaro inelegível. E tem uma coisa em especial que eu queria falar mais sobre o discurso dele, né? Que não é só dele, é de parte da grande mídia, etc., né? Das direitas, que o Bolsonaro trouxe um sentimento anti-institucional, né? Ele usou esse termo, se não me engano, exatamente isso. Sentimento anti-institucional, sinceramente, eu acho que isso é bom. Eu acho que não tenho nada contra, que nem falar, gabinete do ódio, não sei o quê. Não, eu tenho muito ódio, tá tudo bem ter ódio. Eu acho que, inclusive, é estranho algumas pessoas não terem ódio do Bolsonaro, principalmente quem tem consciência do que o Bolsonaro de fato é, né? Eu acho que é importante a gente ter
esse discernimento que não pode ter ódio. Que não pode ter ódio, cara? Como que não pode ter ódio de um genocida? Né? Talvez vocês estejam com muito pouco ódio, né? Talvez falte um pouquinho de ódio na vida de vocês. E esse negócio aí de sentimento antissistema que esse ministro falou, assim, eu não tenho nada contra um sentimento antissistema. Inclusive, eu, particularmente, como vocês devem saber, sou plenamente favorável à revolução, né? Não qualquer revolução, né? Podem usar a palavra revolução aí de muitos jeitos muito distorcidos, né? Como, inclusive, a suposta revolução de 64, de 1964 no Brasil, né? Foi um golpe descarado, né? Uma conspiração golpista articulada com a grande mídia, com os Estados Unidos, com as Forças Armadas Brasileiras, né? Tem documento de sobra para provar isso. Já faz tempo, para quem não sabe. Então, assim, a palavra revolução pode ser muito cooptada, né? Mas a questão é o seguinte: a gente vive no capitalismo, a gente não está dando conta de resolver nem as questões mais básicas para a sobrevivência da humanidade, né? Pelo menos de grandes civilizações, vamos dizer assim, né? Do capitalismo global, né? Como ele está hoje, a gente não consegue resolver a questão ambiental, climático-ambiental. A gente está tentando discutir metas pouco realistas e ainda assim muito tímidas de redução, né, de problemas ambientais, né? Então, assim, a gente vive ameaças constantes aí de golpes em vários países do capitalismo, mundo afora. Brasil, inclusive. As pessoas duvidavam, achavam que não, exagero chamar o Bolsonaro de nazista, é exagero, não sei o quê. Será que é exagero mesmo? Ou será que a gente deu uma sorte de não ter caído numa ditadura violentíssima com o Bolsonaro no poder? Ou com o Mourão no poder, né? O vice dele? Ou sei lá com qual dos militares de alta patente que estavam compondo o governo junto do nazista descarado, né? Então, eu acho que é plenamente legítimo a população, a enorme maioria da humanidade, ter um sentimento antissistema. Eu acho que é completamente legítimo, né? Então, quando as autoridades, a grande mídia, o establishment, né, que é uma palavra aí que as direitas às vezes gostam de usar aí, como se elas entendessem das conspirações, né, como se elas não caíssem que nem patinho aí nas conspirações mais esdrúxulas possíveis. É, então, esse sentimento contra o que está dado, uma necessidade de mudar as coisas que não vai vir pelo voto, é completamente legítimo, né? E a gente tem que defender esse sentimento. Só que a gente tem que defender com sensatez, né? A gente não pode defender para o lado reacionário da direita insurrecional, da direita nazifascista, né? Dessa direita aí que o cara simplesmente quer explodir bomba no aeroporto lá perto de combustível e no dia 8 de janeiro aí, aliás, não foi nem no dia 8, eu acho isso, eu tô perdido aqui nas datas agora, enfim. Esses caras cometem uns terrorismos pesadíssimos, individuais e coletivos, né? Então, assim, primeiro que tem que ter ódio dessa turma. Claro que alguns são cooptados, alguns não têm nada a ver com a história, só sofrem uma lavagem cerebral poderosíssima que tem muito dinheiro por trás da lavagem cerebral, que faz com que o Bolsonaro tenha tido quase metade dos votos nas últimas eleições. Vocês podem ter certeza disso. Não que algum político aí eleito no capitalismo seja a flor que se cheire, né? Eu acho que provavelmente nenhum, por melhor que possa ser em algum momento, né? Mas por melhor que possa ser, também não vai conseguir fazer muita coisa, né? Porque se desse para resolver coisas pelas urnas no capitalismo, o Salvador Allende, o presidente do Chile, não teria sido assassinado no golpe de 73, né? Dentro do Palácio Presidencial, né? Então, acho que a gente tem que ser bem claro com a necessidade de defender esse sentimento antissistema e de uma forma coerente, né? A gente não pode cair aí conspiracionismo fascista do Bolsonaro de defender aí um 8 de janeiro, obviamente. Mas eu acho que às vezes
às vezes é importante dizer algumas obviedades. Bom, a live já está ficando muito mais longa do que eu esperava, para variar, mas vamos lá. Eu acho que vale a gente dizer, né, só reforçando, que tem instituições aí do nosso poder, como o próprio Supremo Tribunal Federal, que permitiram um processo golpista que culminou, de alguma forma, talvez não tão diretamente, mas culminou na eleição do Bolsonaro, né? Tem gente aí que fala que 2013, que foi o ovo da serpente do fascismo. A gente do Mesa de Debates, para quem acompanha a nossa programação, a gente defende a legitimidade de 2013, mesmo com todos os seus erros e coisas a serem criticadas, né? Mas o que aconteceu em 2016, né, com o impeachment, foi outra história. E aqui a gente está falando do judiciário que devia ter visto todas as falcatruas da Lava Jato muito antes da Vaza Jato, né, ter liberado aí uma série de evidências do que todo mundo informado já sabia sobre mutretas da Lava Jato. E além de revelar outras coisas a mais, né, dessa organização criminosa que se formou aí no judiciário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, que, para quem não sabe, é uma grande autoridade do judiciário brasileiro, tinha muita responsabilidade também quando permitiu que o Lula fosse preso, né? Num momento com vários problemas até inconstitucionais, assim, né? Eu acho que sem contar problemas éticos, problemas. Enfim, foi um julgamento completamente absurdo que prendeu o Lula, né? Para tirar ele das eleições, o principal responsável por prender o Lula foi Sérgio Moro, que, assim que o Bolsonaro se elegeu, já foi de cara aceitar convite para ser o super-ministro da Justiça, né? O ministro justiceiro, que está por cima da justiça burguesa, e ele que decide, né, as coisas, queria uma vaga no STF, aparentemente, não conseguiu, né, os planos dele acabaram, né, por enquanto, vai saber até quando, né, essa gente aí não consegue colocar o seu plano do mal em prática, né, mas acho que é bastante importante a gente pensar nisso, né, quem está aí na esquerda defendendo o Xandão, defendendo o STF, as instituições, saibam que essas instituições foram parte do golpe institucional de 2016 contra a Dilma. Então, será que eles só se arrependeram e agora estão fazendo certo? Ou será que eles estão simplesmente defendendo uma outra etapa do capitalismo brasileiro, com o Lula tendo o Alckmin de vice, né? Eu acho que a gente tem que se questionar sobre isso. A gente não pode ficar comemorando. Tudo bem, quem quiser, só cuidado aí para não entrarem como alcoólico, né? Depois de estarem comemorando aí o Bolsonaro inelegível, tomem esse tipo de cuidado, né? Agora, além desse tipo de cuidado, tomem cuidado aí com as ideias que vocês têm, que vocês ficam difundindo aí sobre a legitimidade, né, desse judiciário. E se vocês acham que ser antissistema é muito radical, bom, espero que eu consiga ajudar vocês a mudarem de ideia até o fim do programa. Bom, eu acho que é importante, então, né, a gente descredibilizar mesmo esse judiciário, e não descredibilizar no sentido que a direita fazia de falar, eu vou pegar a família do ministro tal do STF. Até porque, sinceramente, esse negócio de pegar a família, não sei o que, é coisa de reacionário, né? É coisa de gente que fala que é a favor da família, da moral, dos bons costumes, e aí quando vê na ditadura de 64, os caras torturavam até criança, né? Então, vamos vamos ter um mínimo de bom senso aí, né? Vamos ter um mínimo de contato com a realidade, né? É... Eu acho que também outra coisa aí que a justiça brasileira poderia ter visto, né? Se não, sem contar o legislativo, né? O legislativo brasileiro que conviveu décadas com Bolsonaro sem perceber isso, né? Inclusive aquele grandíssimo aquele ídolo de direitas aí que é o Verme do Enéas, que felizmente morreu aí faz uns anos, ele também, né, que todo
contra a corrupção, a direita sempre adora falar que é contra a corrupção, esse discurso é, enfim, hegemônico, né, nas direitas, já faz muitos séculos de corrupção em que isso acontece. Como que os caras nunca souberam do tamanho do patrimônio do Bolsonaro, dos Bolsonaro? Né? Como eles nunca souberam que os caras compravam em dinheiro vivo? O próprio Ciro Gomes mesmo falava que o Bolsonaro era um. Eu não lembro os termos agora, ladrão do baixo clero, não sei o que, da política, que roubava até dinheiro de gasolina e tal. Né? Tem o famoso caso aí da Val do Açaí, que no próprio debate presidencial de 2018, o Guilherme Boulos, então candidato pelo PSOL para a presidência, ele falou do caso da Val do Açaí, né, que era uma funcionária fantasma, enfim. E aí? O que a justiça fez com um escândalo de trocentas fake news, com esse discurso anticorrupção que a grande mídia brasileira vendeu aí, junto do antipetismo patológico que ela vendeu, esse discurso anticorrupção, como que não pegou no Bolsonaro? Como que a maioria da população não conseguiu? Em que mundo a gente vive que as pessoas, uma das poucas tarefas democráticas que a população tem é votar num cara? A gente passou anos supostamente combatendo a corrupção. Como que a galera não deu 5 minutos de Google para ver se o Bolsonaro era corrupto, né? Não estou falando aqui contra a democracia, tem que não, as pessoas não podem votar, não é isso, né? Estou falando só que a democracia no capitalismo é tão absurdamente ridícula do ponto de vista de ser democrática, no que ela diz que é a democracia, né? Que a gente elegeu o Bolsonaro e agora a gente sabe que o cara é extremamente corrupto. Vai saber o tanto de corrupção que a gente não sabe. Se a gente sabe de tudo isso, imagina o tanto que a gente ainda não sabe. O cara estava aparelhando a polícia, a gente tem indício no governo dele. Tem vídeo dele falando que ia aparelhar a polícia para não ir atrás dele, dos filhos dele, da família dele. Sério, gente. É sério que ainda tem alguém aí que acha que o Bolsonaro não é corrupto? Eu acho que é só cinismo. Essa altura do campeonato deve ser só cinismo. Não deve ter ninguém desinformado com isso, não. Duvido. Duvido muito. Enfim, gente. Voltando aqui um pouquinho, né? Quando o Lula não. Aliás, voltando não. Outra coisa, né? Quando o Lula é preso ou não se elege, quando acontece alguma coisa com a direita, com a esquerda, né? Que a boa parte das direitas, né, bolsonaristas principalmente, ficam com esse papo de chora mais, né? Meio que como se a esquerda estivesse chorando, reclamando, né? Porque o discurso, o debate político é extremamente banalizado, né? Então, vira uma questão de torcida. O Lula não se elegeu, chora aí, não sei o quê, aguenta 4 anos. E a gente aguentou 4 anos. Por incrível que pareça, muita gente no Brasil conseguiu sobreviver a esses 4 anos. Muita gente conseguiu aguentar. Muita gente estava lutando aí contra o golpe evidente que esse parasita queria dar, né? A gente sabe muito bem disso. E a gente nunca vai esquecer disso. Não importa o quanto tentem apagar, porque está cravado na história, com muito mais evidências do que eles gostariam de ter deixado para trás, né? E, e acho que é importante a gente dizer isso, né? Agora que o Bolsonaro está inelegível, quem sabe quem tem aqui chorar mais sejam os apoiadores do Bolsonaro, né? Chorar em porta de quartel e tal, porque fiquem tranquilos, chorar em porta de quartel a favor de golpe nazista, tá tudo bem, né? Esse é o tipo de coisa que os militares acham extremamente tolerável, né? Diferentemente de denunciar crimes militares aí que nunca foram punidos. Isso aí já é coisa que, porra, quando. Desculpa o palavrão aí, mas quando alguém começa a tocar nesse assunto, quando começou a Comissão da Verdade, aí os caras já ficaram todos atiçados. No fim de 2014, já atacaram o Bolsonaro na campanha presidencial dentro dos quartéis, né? Por algum acaso, né, o Bolsonaro estava fazendo campanha eleitoral em quartel, ou sei lá, lembro onde exatamente aí, no fim de 2014, né? E, e aí depois veio um golpe, os militares no governo Temer foram entrando cada vez mais no governo, no gabinete de segurança institucional, se eu não me engano foi recriado pelo Temer, se eu não me engano. Em outros
lugares do governo, né? Até que no governo Bolsonaro a gente teve mais militares em cargos, né, políticos importantes e tal, do que durante a ditadura empresarial militar, que começou em 64, né? Então, acho que. E é engraçado que nem naquela ditadura lá os caras sabiam que militar era horrível para trocentas coisas, e aí eles evitavam botar militar em todo canto, né? Já no governo Bolsonaro, parece que foi justamente por serem horríveis que ele quis tacar em todo canto, né? Para gerar o caos social para eles darem um golpe, ou sei lá, que eles estavam esperando exatamente. É, então, eu acho que eu, eu acho que uma coisa importante, já que a gente está falando aí de forças armadas nesse papel aí junto do Bolsonaro, claro que a gente não vai esgotar o tema nesse vídeo aqui que já está extremamente longo porque eu estava planejando, mas o, o Bolsonaro estava falando, né, de risco de fraude nesse dia 18 de julho, de 2022, que levou ele à condenação. Mas ele estava em simbiose, né, com as Forças Armadas. Segundo ele, naquele dia, estava em simbiose com as Forças Armadas, levando a cruzada pela transparência e democracia, ao criticar as urnas eletrônicas. Veja, eu não estou aqui dizendo que não podemos questionar tecnicamente o funcionamento das urnas eletrônicas. Isso deve ser feito constantemente, mas num debate sério, né, qualificado, entre pessoas que entendem desse assunto extremamente complexo, do funcionamento das urnas real, né? Tem organizações da sociedade civil que já testam as urnas, tem várias coisas aí, né? A questão é a forma golpista como Bolsonaro fez isso, como ele se apropriou da pauta, como enfim, etc. O conspiracionismo que ele trouxe junto, né, de trocentos outros monstros, né? Mas o que me chama a atenção aqui, né, é que o Bolsonaro, nesse dia, assim como em tantos outros, ele não precisaria nem ter dito que as Forças Armadas estavam em simbiose com ele, porque se não estivessem, o vice do Bolsonaro não seria um militar de alta patente, não estaria cheio de ministro militar de alta patente no governo, né? É, então, eu acho que a discussão meio que acaba aqui, né, sobre a simbiose deles. É claro que Bolsonaro é diferente das Forças Armadas, inclusive, né? Poderiam ser atores golpistas diferentes em conflito, né? Mas é importante a gente ressaltar isso. As Forças Armadas, elas questionam todo mundo. Ops, minha internet caiu? Acho que não. As Forças Armadas, elas espionam todo mundo, né? As Forças Armadas, elas adoram se intrometer na vida pública brasileira, adoram se intrometer na vida privada brasileira, como eles não sabiam das muitas evidências de ligação do Bolsonaro com milícia, ainda mais depois da intervenção federal do Temer, né? Colocou aí o Braga Neto, que foi o vice do Bolsonaro nessas últimas eleições, né? Aliás, foi o Braga Neto ou foi outro golpista? Não lembro. Às vezes esses golpistas são tão parecidos que fica difícil tirar dessa simbiose, lembrar quem é quem, né? Mas durante a intervenção federal do Temer, como que a gente não, como que essas figuras aí não descobriram que o Bolsonaro não era uma boa candidatura para eles se aliarem, né? Como que a inteligência deles, né, que faz tanto absurdo, a inteligência militar, aparentemente ninguém do alto comando das Forças Armadas devia ter qualquer ligação com o setor da inteligência militar, né, para aceitarem o Bolsonaro. Ainda mais porque eles estavam sempre tão empenhados no combate da corrupção, né? O Vilas Boas aí, que era comandante do exército, se eu não me engano, em 2018, quando o Lula estava sendo preso ilegalmente, basicamente, né? O Vilas Boas atiçou, né? Fez ameaças veladas. É extremamente óbvio que foram ameaças.
ao judiciário brasileiro, para que prendessem o Lula e depois não deixassem ele se eleger, né? Enfim. Então, a gente sabe aí do papel do Pazuello, né, que foi ministro da Saúde, que a gente não precisava nem da CPI da pandemia, CPI do genocídio, a gente não precisava nem dessas informações, né, para saber que esses caras, além de incompetência, né, eles têm um nível gigantesco de má-fé, né, no exercício do cargo deles. Os caras deixaram a população de Manaus asfixiar, fizeram um experimento eugenista. Um dos experimentos eugenistas que aconteceram na pandemia foi em Manaus, sob a supervisão de um militar de alta patente do governo Bolsonaro, que era um governo militar doido para dar golpe, que ficava dando ameaça dia sim, dia não, de golpe. Então, por que é que só o Bolsonaro, até agora, né, foi condenado a não poder se eleger? Por quê? O vice dele, Hamilton Mourão, por exemplo, não tem responsabilidade nisso também? Ou será que agora ele, porque é senador, ninguém pode tocar nele, né? Esse cargo muito oportuno num país com foro privilegiado, né? Com esse foro, com essa justiça que nunca chega aí para quem é político mesmo, né? Do alto escalão. E então, assim, acho que esse é um questionamento muito importante de trazer. Por que só o Bolsonaro? Ou por que os golpistas de 8 de janeiro estão sendo presos a rodo? Não vou nem entrar no mérito aqui de se tem que prender todo mundo ou não, qual medida tem que tomar, porque eu também acho que foram golpistas, né? Foram golpistas descarados, mesmo sendo usados, e são perigosos para a sociedade. Tem que, não estou falando que não tem que prender ninguém, mas espera aí, e os financiadores disso aí? Quem que realmente tinha poder na história desse plano golpista? Evidentemente golpista. Por que essa galera não tá presa? Por que essa galera não tá tendo patrimônio aí limitado aí? Eu esqueci agora os termos, mas enfim, por que não estão congelando aí as contas dessa galera? Acho que é importante a gente se questionar sobre isso, né? Enfim, então é isso, né? Bolsonaro podia ter tido a chapa presidencial cassada ainda em 2018. Agora que a Justiça Eleitoral aí fez alguma coisa, vamos ver se vai durar. Aparentemente vai, mas é isso, né? O Bolsonaro ficou alegando fraude sem nunca apresentar prova, no maior estilo conspiracionista tosco, que provavelmente até o Mussolini e o Hitler iam falar: pô, calma aí, mente menos, cara, fala menos, assim, não exagera tanto, vai, fala outra coisa. Sei lá, né? Porque, sinceramente, talvez eu só precise estudar um pouquinho mais Mussolini e Hitler para ver que o Bolsonaro, na verdade, ele estava fazendo igualzinho o livro de receita fascista deles, né? Porque deve ser isso, né? Ou então ele superou os grandes mestres dele, né? É... Enfim, o próprio discurso aí de fraude nas urnas foi, obviamente, um dos discursos usados no dia 8 de janeiro desse ano aqui, né, de 2023, nessa tentativa evidentemente golpista. A gente precisa dizer também uma coisa, que esse golpismo tem características muito reacionárias mesmo, e não à toa, durante o governo Bolsonaro, avançaram muito milícias e crime organizado na Amazônia. A gente está agora, recentemente, tiveram várias notícias, algumas notícias, né? Várias notícias, mas a partir de alguns dados que foram liberados, que eu não vou entrar agora em detalhes para não sair muito do episódio e não ficar muito mais longo, mas assim, o PCC e o Comando Vermelho, por exemplo, eles estão dando muitos. Eles estão conseguindo muito poder na Amazônia, né? Eles estão conseguindo dominar muitos territórios. E para quem conhece a história do capitalismo, ainda mais da periferia do capitalismo, como o Brasil, né, dos países que foram colonizados, como o Brasil,
a gente sabe que isso faz parte do processo de expropriação de terras de povos originários, de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos também, enfim. E, e hoje em dia, um dos meios que o capitalismo está usando no Brasil, pelo menos, para essa expropriação, é o crime organizado. E a gente precisa responsabilizar todos os grandes capitalistas do mundo por esse tipo de coisa. Porque existe envolvimento em muitos níveis, né? Desde a obsolescência programada, que a gente já falou no Uli Talks, inclusive, até, é, sabe, a internet do Elon Musk aí, a Starlink, se eu não me engano, né? Que desse bilionário aí super pop, que muita gente idolatra sem razão nenhuma. Uma parte dele, que supostamente ia para ajudar a escola ou para não sei o quê, foi mais foi mais útil para o garimpo ilegal na internet dele, né? Então, acho que a gente precisa começar a tocar nessa ferida aí de que tem muita gente, não tanta, né? Definitivamente não é a maioria da população mundial, é uma minoria esmagadora, mas dentro dessa minoria de poderosos, tem muita gente a ser responsabilizada, pelo menos indiretamente, por esses ataques contra a Amazônia e todos os outros biomas do Brasil, né? Além da Amazônia. Enfim, tem um papel muito importante também nessa onda de responsabilização que a gente tem que fazer para não deixar só o Bolsonaro aí de bode expiatório dessa conspiração gigantesca real contra a gente. Tem o papel aí das empresas de comunicação, da grande mídia, das redes sociais, né, dessas big techs, que ainda hoje disseminam fake news, né? Mesmo que a Jovem Pan aí tenha sido condenada, eu não vou pegar a informação agora para não me estender, mas enfim, esses dias aí, aliás, não foi nem condenada a Jovem Pan, mas estão aí querendo, deixa eu ver tecnicamente aqui para não falar besteira para vocês dessa última notícia, porque é tanta informação que eu acabo me confundindo aqui. O Ministério Público pediu o cancelamento da concessão da Jovem Pan, né, e multa de mais de 13 milhões por espalhar desinformação e incentivar atos antidemocráticos, né? Outra notícia aí dessas grandes empresas de comunicação, no caso não uma mídia agora, mas uma rede social, né? Mais para rede social, o YouTube ele privilegiou a distribuição de vídeos contrários ao projeto de lei das fake news, que foi um projeto recente aí que por acaso ou não, o bolsonarismo defendeu, né? Aliás, foi contra esse projeto de lei, né? Porque curioso, né? Essa galera aí supostamente quer defender a liberdade de expressão, quer censurar os outros, mas para eles que a liberdade de expressão irrestrita pelas piores causas, né? Porque não é só qualquer liberdade de expressão, né? Eles não estão aqui falando de guilhotinar rei, eles estão falando de assassinar preto pobre na favela. É isso que eles estão falando, né? Assassinar indígena aí no garimpo, né? Então a gente tem que colocar as coisas no devido lugar, né? Esses caras aí que ficam defendendo essa liberdade de expressão para fomentar nazismo, eles não estão falando aí de responsabilizar os poderosos e de que existe um ódio legítimo contra muitos poderosos aí, né? Eles estão falando de ódio contra a enorme maioria da população mundial na prática. É isso que a gente está precisando informar para a sociedade, porque é extremamente básico, por isso que eu estou falando informar, né? Então, claro que eles de vez em quando falam de assassinar algum poderoso, como um ministro do STF ou Lula, né? Enfim, mas vocês entenderam, né? Onde eu quis chegar, que eles definitivamente, mesmo quando querem assassinar poderosos, é mais na lógica dos nazistas de assassinarem parte do partido nazista depois que tomaram o poder, né? E para eles manterem aí a busca cada vez mais pelo poder, enfim. E não é para acabar com o poder, não é para acabar com a sociedade de classes como os comunistas e os anarquistas querem, né? Por uma razão extremamente grotesca, né?
Acho que esse é o mínimo a ser dito. Dentre a galera que precisa ser responsabilizada, tem também uma instituição brasileira que fez uma campanha ativamente golpista, uma ação ativamente golpista no dia da eleição, do segundo turno, se eu não me engano, né? Agora, eu acho que eu estou confundindo, mas acho que foi no segundo turno, que foi a Polícia Rodoviária Federal, aquela mesma que assassinou aí é, um homem com, não lembro exatamente qual transtorno aí, com uma câmara de gás, né, na viatura, tacaram um gás para o cara segurando até ele morrer, né, segurando, prendendo o cara lá, indefeso, né, uma covardia extrema, ou seja, coisa que a polícia costuma fazer no Brasil, né, mesmo que não seja a polícia militar, que aparentemente é a mais violenta. Mas essa instituição, a Polícia Rodoviária Federal, que aí já tem muita informação sobre ter sido uma das polícias mais aparelhadas pelo Bolsonaro, essa polícia, para quem não se lembra, ela bloqueou algumas rodovias, né? Fez de tudo para impedir que lugares onde o Lula tinha mais votos, né? É, de fato tivessem esses votos. Então, muitos petistas aí, muita gente que ia votar no Lula, não necessariamente petistas, foram impedidos de votar nesse dia por causa desse tipo de bloqueio que eles fizeram articulados, né? Com o bolsonarismo, com o bolsonazismo. É, talvez, se não fosse por isso, a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro teria sido um pouco maior. Provavelmente teria sido um pouco maior. Aliás, com certeza teria sido um pouco maior. Não teria sido 10 milhões de votos, né? Mas teria sido maior. Então, acho que é importante a gente pontuar isso, porque a Polícia Rodoviária, esses dias, fez especificamente a de Sergipe, né, um perfil, não lembro agora exatamente onde, eu tenho que procurar aqui melhor, mas enfim, fez um pedido de Pix para o Bolsonaro, para a vaquinha do Bolsonaro, porque aparentemente ele devem estar acabando as joias sauditas para ele vender, né, nesse mercado branco deles, e aí eu acho que o Bolsonaro, tadinho, precisou pedir Pix para as pessoas, né? Porque afinal de contas, né, eu não culpo ele. O cara passou tantas décadas sem trabalhar que acho que assim, ele não deve imaginar que existe outra forma de ganhar dinheiro sem ser roubando diretamente o dinheiro público, né? Então agora que está um pouquinho mais difícil para ele, até porque ele não parece ter muita capacidade de articular um grande roubo assim, né, por conta própria. Então ele está pedindo esse Pix. E a Polícia Rodoviária Federal do Sergipe aí fez esse pedido aí de ajuda para o Bolsonaro, ajuda muito caridosa, e o nosso ministro Dino, da Justiça, ele suspendeu, né, perfis da Polícia Rodoviária, acho que 2 dias atrás, se eu não me engano, e porque é isso, né, como assim uma instituição de Estado faz um pedido desses, né? Isso significa que, mesmo com Lula no poder, ainda temos instituições de Estado, não só empresas, não só máquinas de fake news e privadas, né, milícias, mas parte, quer dizer, tudo bem que milícia frequentemente é parte do Estado, né, mas assim, Polícia Rodoviária Federal aí é uma instituição a ser responsabilizada também, né? Como a gente vai fazer isso, temos que discutir na sociedade. E é isso, né? As fake news do Bolsonaro vão seguir. Essa é a realidade, né? O Bolsonaro, assim como ele continua não sendo visto como genocida pelas maiores vítimas dele, que são eleitores do Bolsonaro, né? Que por causa das fake news morreram mais, provavelmente, do que a maioria da população na pandemia. Então essa galera que não consegue entender nenhuma coisa básica que o Bolsonaro fez contra eles, né? A galera que sobreviveu ao Bolsonaro, essa galera mostra que as fake news não vão ser combatidas facilmente. Essas narrativas completamente podres não vão ser combatidas facilmente.
Então a gente precisa, né, se mobilizar para muito além das instituições para combater o nazifascismo, e não só até no combate, vamos dizer assim, se tiver algum levante, alguma coisa assim, né, um combate, vamos dizer assim, mais físico, mas é um combate informacional e não se limita a isso, né? Tem muitas frentes de combate a serem feitas que não dependem do Estado, não dependem dos poderosos, né? Depende da sociedade se organizar para combater. E mesmo se você não for antifascista, não for comunista ou anarquista, ou mesmo social-democrata, e aí, você vai esperar o Bolsonaro conseguir dar o golpe aí? Ou esse legado do Bolsonaro tornar o Brasil um país ainda mais violento e sobrar para você? Ou você vai esperar esse legado do Bolsonaro fazer a temperatura do planeta ter picos cada vez maiores que vão poder matar você e as pessoas que você ama, para você perceber que você precisa começar a agir? É isso? Acho que é o questionamento. E é isso, eu acho que assim, chegando aqui no final, estamos quase acabando aqui esse Uli Talks, que possivelmente está batendo o meu recorde de tempo no Uli Talks. Mas eu quero dizer o seguinte: Bolsonaro está sendo condenado por uma coisa que ele fez um dia na presença de poderosos, né? Por isso, talvez ele está sendo condenado, porque foi uma presença internacional de poderosos, né? De embaixadores, sei lá. Será que algum dia vai ser possível julgar tudo o que o Bolsonaro fez? Eu acho que não. Mas, é, pelo menos algumas coisas deveriam ser julgadas, né? E ele já deveria estar preso. Acho que essa é a real. Mas Ulisses, ele ainda não tem condenações, não sei o quê. E eu, com isso, não sou jurista, né? Mas, assim, eu acho que cadeia é o mínimo, né? Ser preso é o mínimo, do mínimo. Agora, e cadeia para ele é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Então, assim, a gente tem que ser realista e entender que o Bolsonaro está solto ainda é extremamente grave e é inaceitável. E a gente tem que pressionar as autoridades e elas que cumpram direito isso, mas a gente tem que ir muito além, porque o estrago do Bolsonaro não se encerra nele. O bolsonarismo não se encerra no Bolsonaro. Esse novo fascismo que foi criado com o Bolsonaro, em boa parte com dinheiro público que ele usou estando no poder, isso não vai acabar no capitalismo brasileiro, pelo menos não em breve, não na próxima década aí. Esse fenômeno aí é extremamente grave e a gente tem que se mobilizar com muita força contra isso. Né? A gente tem que fazer um trabalho científico de informação, de conscientização política mesmo, né? E conscientização revolucionária mesmo, antissistema mesmo. Só que um antissistema que seja coerente, né? Porque diferentemente do suposto pensamento antissistema do fascismo, que na verdade é só mais um pensamento do sistema, né? A gente precisa romper com essa lógica, né? Porque senão é o quê? A gente vai esperar aí algumas décadas para um próximo Bolsonaro, ou algumas décadas aí, ou anos, sei lá, para um novo 64, para um novo golpe de 64, e aí depois a gente vai esperar passar e falar, ufa, passou, vencemos, está tudo bem. E aí daqui a algumas décadas, como sempre acontece na história do Brasil, a gente vai ter outro golpe porque a gente está na periferia do capitalismo, que nunca vai se desenvolver. Então, acho que é isso, a gente tem que questionar o capitalismo para, de fato, questionar o Bolsonaro. Se a gente não questionar o capitalismo, a gente não consegue questionar o fascismo, a gente não consegue questionar o Bolsonaro, né? Então, assim, vamos ser realistas, né? É uma batalha dura, difícil, longa, né? Mas é possível vencer, né? E a gente precisa vencer. Então é isso, gente. Além disso, outro aí a ser responsabilizado é o Partido Liberal, que ainda hoje acha que o Bolsonaro é gente, e engloba ele. Sei lá, o Partido Liberal deve ser uma filial do inferno na Terra, né? Então acho que talvez por isso eles deixem o Bolsonaro aí. Se bem que aí eles estão enganando o Bolsonaro, enganando todo mundo que está nesse partido, né? Porque aí eles acham que estão sendo serviçais do inferno e até estão sendo, né? Mas
serviçais para a própria pena deles aumentar, para quando eles morrerem, se existe inferno, não sei, vai saber, né? Além de tudo, além dessa justiça, eu gostaria de lembrar aos poderosos que, por incrível que pareça, a ciência não provou que inferno não existe. Então, fica aí a dica, principalmente para aqueles que ficam reivindicando o inferno aí para, sei lá, para se eleger no Congresso e ser nazista. Então, assim, sem anistia para golpista, todos os golpistas devem ser punidos, né? E não só o Bolsonaro. E esse episódio é um agradecimento especial a todo mundo que lutou, que luta, todo mundo que esses anos aí, lutando de uma forma ou de outra, sabia que corria um risco de vida gigantesco por estar lutando, diferentemente dessas conspirações aí que falam da ditadura petista, a ditadura do STF, né? A gente sabe que a gente estava correndo um risco extremamente pesado com esse verme do Bolsonaro na presidência. E mesmo ele fora da presidência, a gente ainda corre esse risco, né? E aí, vocês vão esperar o lado do Bolsonaro vencer ou vocês vão esperar o lado de quem sempre avisou que ele estava errado conseguir vencer, quem sabe, né? Se juntam ao lado certo, né? Não que só tem esses dois lados, tem também o lado que não é do Bolsonaro, mas é da galera que era bolsonarista e agora se arrependeu, né? Galera, um monte de poderosos que, putz, nunca tirei 5 minutos da vida, nunca pedi ninguém que eu poderia pedir para tirar 5 minutos para investigar se o Bolsonaro era confiável ou não. Ai, meu Deus, me arrependi do Bolsonaro, me arrependi, que absurdo. Tem essa galera também que, no geral, está votando as mesmas coisas que os bolsonaristas estão votando, né? E estão cooptando parte do governo petista aí também. Fica dito isso também, né? Então, é isso. Obrigado aí a todo mundo que lutou, porque essa condenação aí é de quem lutou, né? Não é de um bando de isentão, não, aí que acha que vamos deixar as instituições funcionar que o Bolsonaro vai ser preso, por que não? E é isso, gente. Estamos chegando aqui no final de mais um Uli Talks. Muito obrigado. Se vocês querem colaborar com a nossa mídia independente ou com outras mídias independentes, mídias de qualidade, a gente precisa, tá? Para a gente conseguir crescer, fortalecer o nosso canal, melhorar o nosso conteúdo, a produção dele, etc. O nosso Pix, especificamente do Mesa de Debates, está aqui embaixo. 38-500-702-800. É um CPF. A gente também tem o Padrim, que é uma plataforma aí que vocês podem colaborar também, Padrim com M no final, .com/podcast Mesa de Debates, tudo junto. É isso, gente. Muito obrigado. Nazismo não se combate nas instituições burguesas, também pode ser combatido aí, mas não se combate só aí. Assim como o Bolsonaro não se combate só aí, beleza? É isso, valeu e até a próxima.